Boa noite aos que estão aqui no presencial, os que estão no online, os que irão assistir à distância. Dando continuidade à nossa proposta de trabalho de divulgar as terapias que o SEVA trabalha, hoje estou trazendo a captação psíquica. A captação psíquica é uma ferramenta da apometria. E aí eu disse assim, eu coloquei captação psíquica atuando na raiz espiritual das dores e sofrimento das pessoas. Por quê? Nós conseguimos, quando nós desdobramos nossos corpos, nós conseguimos ir na origem dos problemas, seja ele físico, seja ele emocional, mental, psíquico, espiritual, esteja ele na atual encarnação ou esteja ele em outras encarnações. Então, por isso que eu coloquei atuando na raiz espiritual das dores e sofrimento das pessoas. A gente tem relatos aí, a minha experiência em relação à captação psíquica é muito mais no consultório, tá? No SEVA, eu não tenho muita experiência, por quê? Porque eu fico conduzindo a sala. Então são as outras pessoas que captam e me passam informação para que eu trabalhe. No consultório eu não tenho ninguém, no consultório é eu que vou lá, capto, busco informação, trabalho e trato, tudo ao mesmo tempo, né? Então assim, a experiência minha mesmo de captação psíquica é no consultório e aqui no SEVA quando as pessoas captam. Quem são essas pessoas? Os apômetras do SEVA e os alunos que fazem os cursos comigo. Então eu me apresento como Master Apômetra. O que significa isso? Eu sou um apômetra que ministro cursos de apometria e também captação psíquica. Há um curso exclusivo para captação psíquica dentro da apometria. E na apometria eu trabalho, eu ministro curso de apometria básica, aprofundamento e operador de sala. E dentro da apometria ainda a captação psíquica, tá? Então hoje, 2/12, e aí o que é a captação psíquica? É uma técnica que busca harmonizar registros psíquicos que influenciam negativamente a pessoa. Funciona como um método para acessar o inconsciente e as regras que ele põe permitindo um trabalho terapêutico. Então o que acontece? Aqui vocês têm sempre vivenciado a apometria coletiva nas quintas-feiras. E quem vem na quarta também participa da apometria coletiva na quarta. Qual a diferença da apometria coletiva de quarta e a apometria coletiva de quinta? Na apometria coletiva de quarta, a gente abre a frequência e busca aprofundar nas questões coletivas. Na quinta-feira, a gente faz um tratamento coletivo utilizando a ferramenta da apometria. Então, na quinta-feira, é muito mais um trabalho para limpar o ambiente, limpar cada uma das pessoas que vão participar do trabalho de quinta-feira, tá? E como é essa captação psíquica? A gente faz o procedimento todo da apometria, a gente coloca os símbolos de proteção à volta do ambiente, abre frequência, desdobra os corpos, e aí o médium captador, ele expande a sua consciência e vai lá onde está a origem do problema da pessoa e começa a descrever. Como eu disse agora há pouco, pode estar em qualquer um dos níveis, né? Assim como também pode estar em outras encarnações.
Então, quando o médium desdobra a consciência, vai lá e busca as informações, muitas vezes ele vai encontrar uma personalidade múltipla. O que é isso? É você na sua encarnação passada. Ou poderá encontrar uma subpersonalidade. O que é isso? Algum fato que aconteceu na sua atual encarnação alguns anos passados. Pode ser no útero da sua mãe, pode ser na sua infância, pode ser na sua adolescência. Vai lá, capta isso, revela isso e trata, certo? Eu ia falar uma coisa enquanto estava falando aqui, acabei me esquecendo agora. Daqui a pouco eu lembro. Então, a captação psíquica, ela é de suma importância. E para que a gente possa fazer uma captação psíquica mais perfeita possível, não depende de religião. Por exemplo, no consultório, a captação psíquica não faz prece, não faz nada. Aqui no SEBA, como nós estamos numa casa espírita, a gente tem todo o protocolo, né, das orações que nós fazemos. Mas lá no consultório, não. Por quê? Qual que é a diferença? Aqui no SEBA, nós usamos a mediunidade de forma ostensiva, podendo inclusive haver incorporação. Lá no consultório, não usa a mediunidade ostensiva, usa a capacidade que o médium tem de desdobrar e ir lá no ambiente, ir lá na época em que aconteceu o fato, capta isso e fala, tá? Então essa diferença ela é de suma importância, porque às vezes as pessoas podem confundir e falar assim, mas captação psíquica não é religião? Não tem nada a ver, tá? É uma técnica terapêutica utilizada em consultório que utiliza sensitivos para acessar o campo psíquico, campo emocional, campo sensorial da pessoa, e faz uma leitura, faz um tratamento do que for encontrado. Então, por exemplo, quando a gente expande a consciência e vai lá, faz uma captação de uma determinada pessoa, e aí ao fazer essa captação percebe que o mal-estar da pessoa hoje a nível mental, por exemplo, esquizofrenia, né? Vamos supor que isso está ligado a 5 encarnações passadas da pessoa. Então, o médium expandiu a consciência, foi lá, captou a situação, ele descreve o que foi que aconteceu lá em 5 encarnações passadas, ou em 3 encarnações, e aí o operador de sala, que é quem está conduzindo, no caso aqui na quarta-feira é eu que conduzo, quando eu não posso o Jonathan, na segunda-feira é a Adriana mora na Pensilvânia, Estados Unidos, e ela comanda a sala de apometria individual de lá. E onde é que estão os médios que fazem a captação para a Adriana tratar individualmente os pedidos que chegam? Uma grande parte deles encontra-se em Campinas, Recife, Brasília, Uberlândia, Frutal, Campo Florido. Então veja que não depende da presença física. E um detalhe ainda, hoje em dia a captação psíquica do SEVA, ela foi desenvolvida de uma forma tal em que não é passado nada da pessoa. Vamos supor que a Laura pediu para fazer a abertura de frequência dela. Aí, quando eu recebo o pedido da Laura, que vem através de um link, só eu tenho acesso a esse link, só eu tenho acesso à ficha da Laura. Então, a hora que eu recebo, eu dou um código para a Laura. A
000/2025. Esse 000 é um número, tá? Hoje deve estar em torno dos 90. 0090/2025. Quando eu passo para a Adriana, lá na Pensilvânia, para ela abrir a frequência da Laura, a Adriana não sabe que é a frequência que está sendo aberta da Laura. Por quê? Porque eu passei para a Adriana apenas o código. Adriana, hoje você vai abrir a frequência de Apple 090/2025. Na hora que a Adriana abre a sala, que ela faz todos os comandos, ela diz assim para a equipe que está aqui no Brasil, ela diz assim, abrindo a frequência de Apple 090/2025. Pronto. Não fala qual que é a doença da Laura, não fala o nome da Laura, não fala sexo, não fala idade, não fala endereço, não fala nada. A equipe aqui no Brasil que vai usar o seu poder mental para sintonizar com o Apple 090 e ali para passar a relatar o que está sendo percebido. Então veja que é tudo mental, é uma força da mente, não é espiritual, tá? É uma força mental. E aí, quando os médiuns desdobram, buscam essas informações estão registradas. Cada pequena coisa que nós vivemos em cada uma das encarnações que nós tivemos, isso fica registrado no nosso campo vibracional. Quem tem sensibilidade vai lá e capta, tá? É a mesma coisa. Tem pessoas que chegam num ambiente e a hora que entra no ambiente fala assim, nossa, aqui suicidou um homem. A pessoa não sabe de nada, como é que ela percebeu? É porque ela tem sensibilidade. Então a captação psíquica, ela funciona dessa forma. A mente da pessoa que vai ser o captador se expande, vai lá, une-se à consciência da pessoa que está sendo atendida e começa a captar, literalmente, captar mesmo as informações. E o operador de sala vai dando comandos para tratar. Então o tratamento da captação psíquica, da própria apometria, não é através de medicamento, é através de comando mental, onde muitas vezes utiliza-se a cromoterapia. Eu trabalho sempre com a cor. Vocês já viram, já ouviram, né, já participaram, eu dizendo, aglutinando energia cósmica universal, potencializada 10.024, no tom dourado. Eu inicio o trabalho assim, com o tom dourado. Por que dourado? Porque o dourado é de alta frequência e uma cor de limpeza profunda. Só de você jogar o dourado, ele já faz a limpeza, tá? Aí quando vai tratar, por exemplo, eu falo assim, olha, verde folha para curar as feridas da fragilidade. Esse é o medicamento. Criando a esfera dourada também é medicamento, tá? Então o medicamento na captação psíquica e na apometria são os comandos verbais que a gente dá. Logo em seguida a gente pulsa, estala os dedos para poder concentrar a energia da nossa mente para ir lá fazer o que tem que ser feito. E além disso a gente ainda conta. Por que a gente conta? Para direcionar mais ainda o nosso pensamento. Então quando a gente conta de 1 a 7, é uma escala de 1 a 7, por exemplo, é como se sua mente fosse fazendo assim, ó, dando zoom, 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 até chegar na Laura. Beleza? Como que funciona? A técnica visa acessar informações e experiências associadas a diferentes personalidades. Foi o que eu disse. O que são as personalidades? As vivências que você teve em outra encarnação. Valdo, eu tive 37 encarnações.
as 37 encarnações sua está revestida de personalidades, está revestida de experiências. E quando nós fazemos a captação psíquica, a gente vai lá na encarnação que precisa ir. Valdo, faz uma sessão só, já está resolvido? Poderá ou não, mas muito dificilmente está resolvido em uma única sessão. Por quê? Eu não sei quantas vezes você voltou aqui, né? Vamos que você voltou aqui 40 vezes, que essa é a sua 40ª vez. Imagina o tanto de lixo que tem guardado para poder ser limpo, para poder ser resolvido. Então, a cada vez que a gente faz uma captação psíquica, a gente vai e busca uma informação, tá? Personalidades ou subpersonalidades. Eu já expliquei. Personalidade, encarnação passada. Subpersonalidade, essa atual encarnação, mas coisas que você viveu alguns anos atrás, tá? Que podem estar influenciando o indivíduo com o objetivo de tratar questões psicológicas, facilita o acesso a conteúdos registrados, vivenciados e consolidados em outras existências. Eu vou trazer para vocês a experiência de um jovem que eu atendi alguns dias atrás, numa cidade fora de Uberaba. Eu não conheço a pessoa. Quando abri o campo mental, eu acessei a vida dessa pessoa há 15 anos passados. Aí eu falei para ele: olha, tem uma coisa que aconteceu aproximadamente há 15 anos passados, subpersonalidade, que bloqueou o seu chakra básico. O que foi? Nada não. E eu não conseguia avançar. A minha mente ficava: tem que falar o que é. Eu falei assim: olha, é o chakra básico. Sabe o que é o chakra básico, gente? O primeiro chakra, que é essa região aqui, ó, abaixo do umbigo até metade das coxas. Alguma coisa que aconteceu aqui. Aí a pessoa: não aconteceu nada. E eu insisti. Eu falei assim: olha, eu vou te ajudar. Pensa, gerou uma dor de cabeça muito grande, foi uma decepção muito grande. Aí a pessoa, depois de muita insistência, a pessoa vira para mim e fala assim: foi a cirurgia que eu fiz. Então o que acontece? Quando nós fazemos cirurgias, no caso dessa pessoa foi uma cirurgia de grande porte, leucócitos, tinha apenas 14 anos de idade, atleta, estava no auge da carreira. Aconteceu um negócio com ele lá nos Estados Unidos, essa inflamação, essa infecção que veio de um pelo, e aí ele estava lá competindo, teve que largar a competição lá, vim correndo para o Brasil, submeteu uma cirurgia de grande extensão, ficou com toda essa região do corpo aberta, porque a ferida não cicatriza com facilidade, demanda tempo, né? Com isso ele perdeu toda a emoção, toda a empolgação de ser atleta, ficou decepcionado, desistiu, entre aspas, da vida, e a partir dali ele gerou o quê? Ansiedade, depressão, insegurança, não consegue se estabelecer profissionalmente. E onde é que está a origem disso? Na cirurgia que ele fez, por uma cirurgia de grande extensão, que ele teve complicação pós-cirúrgica, ficou 1 ano sem frequentar a escola, ficou 1 ano sem fazer as atividades físicas que ele fazia, se sentiu um lixo. A partir dali ele saiu, ele conseguiu dar o salto, só que ele trouxe para a vida real dele o quê?
medo, insegurança, como é que eu falei agora mesmo? Ansiedade. E isso não deixa ele alavancar. Tá? Então isso é uma experiência, né, que estou contando para vocês, de subpersonalidade. Tá? Agora, uma experiência de personalidade múltipla. Ao abrir a frequência, você descobre que a pessoa, algumas encarnações passadas, ela foi assaltante. Ela saqueava cargas. E dessa vez agora ela está aqui na vida, trabalha feito uma louca, tem uma profissão próspera, ganha muito dinheiro, mas o dinheiro entra aqui e sai por aqui. Do jeito que o dinheiro entra, sai. E a pessoa vive em dificuldade financeira. Então isso é uma PM. Acessou uma PM. E aí a gente trata isso lá na origem. Para quê? Para repercutir na atual encarnação. Tá? Então esses conteúdos podem ser trazidos à superfície do psiquismo, ou seja, trazidos através das personalidades para a sintonia psíquica e aí serem tratados. A pessoa fica inconsciente, Valdo, durante o tratamento? Não, 100% consciente. Valdo, a pessoa vai lembrar de tudo que você fala, né, ou que o operador fala? Vai lembrar, se ela tiver uma boa memória, lembra de tudo. Agora, se for voado que nem o Valdo, não vai lembrar de nada. Porque eu estou captando, e assim que eu falo, eu acabei de falar, já esqueci o que foi que eu captei. Por isso que meus atendimentos são gravados, tá? E do SEVA também são gravados. Todo atendimento de apometria individual do SEVA fica o vídeo gravado, tá? Só que a gente não disponibiliza. Pode-se utilizar essa técnica para desenvolver potenciais que as pessoas têm. Então o que acontece? No caso dessa pessoa, desse rapaz, né, que eu acessei uma subpersonalidade dele, ele está travado na vida. A gente usa a captação psíquica, busca as informações, trata as informações e libera o cara para a vida. E o cara vai e deslancha. Acaba todo o medo, acaba todo o trauma, acaba toda a ansiedade. Liberta a pessoa. Então a captação, por isso eu coloquei lá no início. Lembra o que eu coloquei lá no início? Atuando na raiz espiritual das dores e sofrimento das pessoas. Para quê? Para libertar. O objetivo nosso é a libertação, tá? Então, desenvolver potenciais que as pessoas têm. Muitas vezes não conseguem utilizar porque existe um evento bloqueador do passado que não deixa utilizar esse conteúdo. Por exemplo, pessoas envergonhadas que trazem essa sensação de julgamento e de vergonha de outra existência, onde foi humilhado, se colocou numa situação humilhante e sua consciência ainda tangencia essas memórias do passado, trazendo a impressão para o presente. Então, de repente, uma pessoa que é extremamente tímida, não tem motivo nenhum para ela ser tímida nesta encarnação. A hora que abre a frequência, né, que você faz a captação psíquica, você vai lá e descobre uma situação que esta pessoa passou de vexame. Foi uma situação vexatória, que a pessoa quase morreu de vergonha. E aí ela se tornou uma pessoa tímida, insegura, tá? Essas memórias do passado trazendo a impressão para o presente, fazendo com que a pessoa se comporte daquela maneira, de forma tímida, de forma envergonhada, se ocultando e deixando de desenvolver potenciais extraordinários. Há pessoa que fala amém para tudo. Vocês já viram esse tipo de pessoa? Você pode defecar na boca dela que ela, ok. Você esmurra ela, ok.
Você dá veneno, dá a beber, ela, ok. As pessoas pasmacentas que não reagem a nada, com toda certeza, lá numa outra encarnação, ela viveu alguma situação que deixou ela desse jeito, e agora ela volta aqui, né, nessa atual encarnação, sintoniza com essa encarnação passada e fica vivendo uma vida de sofrimento. E lembrando que nós viemos aqui para sermos felizes, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto a gente não veio aqui para sofrer, tá? Quando há algum sofrimento na nossa vida, ele ocorre para te ensinar algo e não para te deixar arrebentado. Isso pode até levar ao fracasso profissional na vida da pessoa, ou em seus projetos, em virtude da timidez, vergonha, do elemento bloqueador ou dificultador da caminhada. É isso que eu estou falando. Quando a gente vê uma pessoa assim e assado, nós não temos ideia do que é que está por trás disso. Então nós precisamos respeitar essa pessoa, e enquanto apômetras devemos investigar para auxiliar essa pessoa a sair desse quadro, sair dessa situação. Certinho? Aplicação. Quando é que você vai usar a captação psíquica? Para trabalhar com o inconsciente do indivíduo e acessar aspectos que podem estar escondidos, burlando as defesas do ego. Então, muitas vezes, essas experiências nossas, elas ficam escondidas, porque o nosso ego não deixa que elas se manifestem. Nosso ego, nosso orgulho. Aí a captação psíquica, né, aquela pessoa que é treinada, aquele apômetra que é treinado para isso, ele consegue ir lá, burla o seu ego e entra lá e faz, é isso, achei, encontrei isso aqui, ó. Nós agora vamos trabalhar isso, certo? A técnica é aplicada em casos que envolvem múltiplas personalidades para promover a cura e o bem-estar, que é o que eu já falei, né, anteriormente. E aí chegamos no final, pela primeira vez eu termino o horário. Eu fiquei preocupado com o horário, falei, não, vou preparar pouca coisa. Se alguém tiver alguma pergunta aí no online, tem alguma pergunta? Aqui no presencial, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, esse negócio que a pessoa sofreu alguma coisa na infância, te deixou sequela. Sequela, pode afetar atualmente? Sim, é subpersonalidade. Algo que aconteceu, por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi, não me lembro agora, se foi presencial, não foi não, foi online, só que eu não lembro quem é, de que lugar que é também. É uma menina, sim, já lembrei, mas não vou falar. É uma pessoa que a mãe engravida, o pai não reconhece a paternidade, ela estava no 3º mês de gestação, foi quando a mãe descobriu, foi lá contar para o pai. Eu acessei até o lugar, eu descrevi o lugar para ela, era uma ladeirazinha assim, tal. Aí, quando a mãe foi contar para o pai que estava grávida dele, ele não aceitou, falou um monte de asneira para a mãe, né? Que eu não lembro o que foi falado. E o bebê, com 3 meses lá no útero da mãe, assistiu tudo aquilo. A mãe saiu chorando, foi embora. A partir dali ela assumiu a gestação sozinha. Quando a criança nasce, agora não lembro se é 3 meses, 3 anos, a mãe pega, doa ela para uma outra pessoa
muito longe, muito distante, nunca mais a mãe teve contato com essa pessoa. Então isso gerou nessa pessoa, na vida adulta, gerou nela relacionamento abusivo. Então casou, né, com um homem que alcoólatra, que tinha todo um relacionamento abusivo com ela, de desrespeito, de menosprezar, de ficar, como chama isso? Psicológico? Pressão psicológica? Não, abuso psicológico, né? E ela viveu nesse casamento durante muito tempo, acho que 20 anos parece. Aí depois de 20 anos ela teve força e saiu fora. Só que agora que ela foi descobrir onde é que estava a origem disso. E os relacionamentos dela, depois desse, né? Ela teve um relacionamento que amou, foi muito feliz e tal. E aí depois os outros relacionamentos dela, todos que aparecem são abusivos. Onde é que está a origem disso? Nessa encarnação, né? Coisa do obsessor, não é nada. É coisa dela mesma. Nessa encarnação, 3 meses de gestação no útero da mãe. Estava lá indefesa, não tinha o que fazer. E passou por toda essa situação. Isso também é muito importante, né? Para que a gente pense na questão da gravidez. Então está lascado. Toda criança, né, que está sendo gerada, os pais precisam preocupar com essa gestação, porque a criança não nasceu, ela é um feto, pode ter dias. Teve um outro caso que o problema estava no ato da fecundação. No momento em que o espermatozoide da mãe entrou no óvulo, o espermatozoide do pai entrou no óvulo da mãe, ali ocorreu o bloqueio, que definiu todo o processo da vida da pessoa. Tá? Então isso é muito sério, a gente precisa falar sobre essas coisas para poder esclarecer de uma forma geral todas as pessoas. Nós estamos num mundo de total transformação, né? E a transformação só vai ocorrer quando a gente tomar consciência disso tudo que pode estar acontecendo com uma pessoa, ou com uma criança, ou com um feto, ou até mesmo com um espírito. E vou ter que marcar a prova dos meus 3 filhos com você. Gente, gratidão ao coração de vocês, gratidão a quem está no online, os que vão assistir no futuro. Só gratidão, espero que eu tenha sido contribuição. Agora eu volto para o